Este programa tem classificação indicativa livre. Me diga o que escreves, como grafas e por que expressas, que te direi quem és. Por mais formal, séria e objetiva que possa parecer a comunicação escrita, ela sempre terá algo de autoral. Revelará marcas sobre o homem e sobre o mundo, interagindo com ideias e intenções expressas em grafias e símbolos próprios. No Ciência de hoje, vamos folhear algumas páginas das ciências da escrita. Paleografia, grafotecnia e linguística estão no sumário dessa história que começa agora. No bairro Tingui, região norte de Curitiba, ergue-se um imponente abrigo de uma cultura milenar. O prédio da antiga e mística Ordem Rosa Cruz reproduz o legado arquitetônico e conserva a história da civilização egípcia, uma das primeiras a desenvolver a escrita na antiguidade. O povo que habitava as margens do rio Nilo buscava entender por meio da religião os eventos do cotidiano e da natureza. Os egípcios acreditavam em vários deuses e na vida após a morte. Realizaram grandes avanços na astronomia e na agricultura e desenvolveram uma cultura fortemente apoiada na escrita. Boa parte desse legado permaneceu oculto por séculos. No dia 30 de agosto de 1808, teve lugar um acontecimento que marcou a redescoberta do conhecimento egípcio. O paleógrafo francês Jean-François Champollion redescobriu a Pedra de Roseta, o que estava escrito nela. A pedra contém 3 tipos de escritas egípcias. Quem explica um pouco melhor para a gente é a Vivian. Vivian, tudo bem? Tudo bom, Ivan. Essa pedra que está aqui é uma réplica da original que está lá no Museu Britânico, é isso mesmo? Isso mesmo. E que escritas eram essas? Então, ali nós temos a escrita hieroglífica, que era a escrita oficial do Egito Antigo, que para eles teria sido criado pelos deuses. A escrita demótica, que é uma simplificação da escrita hieroglífica e que surgiu, a princípio, por volta do século VIII a.C. E o que a gente fala por essa simplificação, por ser uma escrita um pouco mais popular, e a grega, por se tratar de um documento do período em que os gregos dominavam o Egito. Mas a escrita egípcia não foi a primeira a ser inventada? Não, acredita-se, que já na Mesopotâmia os sumérios teriam criado a escrita cuneiforme, mas a egípcia fica bem próxima ali do período em que a escrita cuneiforme foi criada na Suméria. O suporte para a escrita egípcia variava. As anotações rápidas, um simples borrão ou um esboço informal eram feitos em pedaços de cerâmica. Essas tábuas menores eram chamadas de ostracos. Caso o registro escrito fosse oficial, a opção era pelo papel papiro. As palhetas de escrita, com função similar à do lápis de hoje, usavam tinta obtida de pigmentos minerais. A tritura do carvão fornecia tinta preta, comum no corpo do texto. As letras iniciais dos parágrafos eram grafadas em vermelho. A escrita hieroglífica ela tem 2 aspectos, né? O som e a imagem. Conta um pouquinho melhor pra gente, Vivian. Na verdade, essa escrita ela é formada por diversos símbolos. E esses símbolos, alguns deles são o que nós chamamos de símbolos pictográficos, ou seja, eles representam ideias. E há os símbolos também que representam sons, que são os símbolos fonéticos. Na verdade, ela era uma combinação de símbolos pictográficos e também fonéticos. Daí a própria dificuldade
né, de conhecer e também traduzir essa própria escrita. De acordo com a mitologia egípcia, foi o deus Thoth quem criou a escrita e a deu de presente aos homens. Na miniatura, apreciamos esse deus em forma meio humana, meio animal. Ele é representado pela ave Ibis, espécie nativa do rio Nilo. A arte de escrever era considerada sagrada no Egito Antigo. Aqueles que a dominavam, os chamados escribas, tinham estreita ligação com o deus Thoth. A crença era de que incorporavam as virtudes evocadas pelo deus, como sabedoria, conhecimento e erudição. Era muito importante escrever para os egípcios, porque quando você escrevia, é como se você criasse, desse vida ao que está ali escrito. Tinha até um deus da escrita. Isso mesmo, né? Havia Thoth, que teria sido o deus que inventou a escrita e também protegia os responsáveis por essa arte, que eram justamente os escribas. Ser escriba no Egito Antigo era mais que uma profissão, era um título, privilégio de poucos. Os escribas estavam entre os únicos que sabiam ler e escrever. A maior parte da população, composta de escravos, era iletrada. Em geral, os escribas eram homens de classes ricas e aprendiam a escrita ainda na infância. A eles cabia realizar uma série de atividades estatais: o controle da produção artesanal e de minérios, a redação de atas oficiais, a coleta de impostos ou mesmo a atuação diplomática eram tarefas típicas de um escriba. Alguns acumulavam a função de sacerdote real e viviam em templos, mas era mais comum encontrá-los em palácios reais ou centros administrativos. A escrita egípcia é muito importante para que hoje nós possamos conhecer os egípcios, porque a partir dela nós conhecemos o universo religioso egípcio, que é extremamente rico, né? Também é possível conhecer um pouco da história oficial egípcia, né? Porque, na verdade, esses textos, na sua grande maioria, elas eram produzidas pela e para a elite egípcia, né? Grande parte da população não tinha contato com a escrita. Mas é uma forma que a gente tem, uma janela que nós temos para descobrir um pouco mais da maneira de pensar desse povo. Quem conhece um pouco ou se interessa pela cultura egípcia sabe que era costume dessa civilização, um ritual mesmo, construir grandes templos para os faraós. Aqui nós estamos numa réplica de uma tumba faraônica e podemos ver estampado na parede alguns hieróglifos. Eles reproduzem passagens do Livro dos Mortos e funcionavam como uma espécie de preparatório para que os faraós deixassem a vida terrena e seguissem para a vida espiritual. Esses desenhos simbolizam oferendas que eram feitas à memória desses grandes líderes do Egito Antigo. Todo o ritual de preparação deles para deixarem a vida terrena e passarem a vida espiritual.
Este desenho ilustra o perfeccionismo dos egípcios na confecção de uma câmara mortuária. Os escravos desenham nas paredes da tumba do faraó. Os pictogramas reproduzem trechos de escrituras sagradas e criam um ambiente propício para a posterior mumificação. A tumba faraônica do Museu Rosa Cruz dá uma ideia do nível de detalhes e capricho dos antigos egípcios. No ataúde repousa a múmia Totmea. Ela tem aproximadamente 2.700 anos, mas pode ser considerada jovem se comparada à cultura escrita no Egito, que floresceu há quase 5 milênios. Um tesouro acessível graças à ciência da paleografia. É o estudo das escritas antigas, né? Algumas delas inexistentes, né? Como é o caso da hieroglífica e também da escrita cuneiforme, e é uma maneira da gente poder conhecer um pouco mais a respeito dos povos antigos. No próximo bloco, deixamos o antigo e investigamos o contemporâneo. Acompanhe as entrevistas e saiba como o conhecimento da caligrafia pode solucionar crimes. Veja também o que a escrita da língua tem de especial em relação à linguagem falada. É 1 minuto. Olhos atentos à procura dos menores indícios de fraude. O trabalho na seção de grafotecnia do Instituto de Criminalística do Paraná segue minúcias e considera os mais sutis traços da grafia humana. E a grafotecnia seria basicamente o confronto de assinaturas e de escritas. Tá? Nós comparamos o que está sendo questionado com material gráfico padrão e vemos se procede da mesma pessoa ou não. Nós temos a nossa assinatura gravada, a nossa escrita gravada, as características da nossa escrita estão gravadas no subconsciente. Quando nós tentamos mudar essas características, nós vamos ter que produzir um novo modelo, nós vamos ter que ir contra as determinações do nosso subconsciente, tá? E isso vai se refletir na escrita. Nós vamos fazer uma escrita vagarosa, nós vamos apertar a caneta contra o papel, quando normalmente é em velocidade, tá? Nós vamos parar durante a escrita. Todas essas marcas são perceptíveis para identificar? Sim, quando se aprende a trabalhar isso, né? Os peritos realizam a análise de correspondência das caligrafias. Verificam-se documentos de identidade, folhas de cheque e cédulas de dinheiro são fidedignos. Você tem que ser treinado para prestar atenção em detalhes da escrita. Não é só você enxergar, você tem que saber o que você está vendo, tá? Isso só se adquire por experiência. Para você determinar se uma assinatura é falsa ou verdadeira, você tem que analisar detalhes. O equipamento básico que nós usamos é equipamento óptico. Há coisas que são descobertas com luzes diferenciadas. A tecnologia fornece um importante suporte para a perícia grafotécnica. As imagens em alta resolução evidenciam manchas, rasuras ou texturas fora do padrão. O vídeo espectral comparado possibilita uma observação precisa sobre a autenticidade dos documentos. Eu diria que as possibilidades de acerto são aí bem próximas de 100%. Tá? Então, para o grafotécnico não existe fraude impune? Não.
De acordo com o perito criminal, a falsificação de assinaturas pode ocorrer em momentos de distração, quando menos esperamos. Os golpes de fraude contra a escrita seriam comuns, mas na avaliação do especialista, eles podem ser evitados com medidas simples. O diretor de uma empresa está saindo, está já próximo do elevador, e a secretária chega e diz: mas doutor, tem um documento aqui para o senhor assinar rapidinho ainda. Essa pessoa vai pegar, ali no elevador mesmo, vai apoiar o papel contra a parede e vai fazer a assinatura ali. Não faça isso. Se quer valorizar a assinatura em documento importante, tá? Não à toa, né? Alguém vai assinar, já viu o presidente da República assinar a posse com uma caneta Bic? Ele vai usar uma caneta especial que está preparada, bonitinha, ele vai estar numa posição que ele pode assinar, ele não vai apoiar o papel aqui e ele fazer isso. Não, ele vai estar numa posição realmente adequada para se escrever, né? Então, deve-se tomar cuidado com esse tipo de coisa para valorizar a assinatura, né? No silêncio das leituras, um universo linguístico a ser descoberto. As variantes do conhecimento escrito atravessam gêneros, épocas, estilos e locais diversos. Nós estamos na Biblioteca Pública do Paraná e vamos conversar agora com uma linguista e professora com quase 35 anos de sala de aula. Professora Maria José Foltran, mais conhecida pelos alunos como Mazé, isso mesmo, isso, né, professora? Isso. Qual é a característica de um bom texto? Olha, acho que quando você pergunta para mim um bom texto, você está querendo saber um bom texto escrito, porque nós temos texto oral e texto escrito, né? E é importante, que eu acho que é importante deixar claro, que a língua escrita e a língua falada se organizam de maneiras diferentes. A língua escrita se organiza de uma maneira e a língua falada vai se organizar de maneira completamente diferente. A linguística é a ciência que pesquisa a língua, né? E ela está muito mais relacionada com a fala do que com a escrita, né? Por que ela está? Porque é a fala aqui que existe. A escrita ela vem, veja, nós até podemos recuperar a história da escrita, mas nós não podemos recuperar nunca a história da fala, certo? Porque a fala, ela existiu desde que a humanidade existe línguas, existe a fala, e na verdade essa língua, ela existe no uso, na fala das pessoas, tá? Então é isso que nos interessa. Então o nosso material de pesquisa é esse. As gerações imprimem diferenças na língua, os meios sociais, as escalas sociais, a pirâmide social, tudo isso reflete na língua. De acordo com a professora Mazé, a linguagem escrita tende a ser mais conservadora que a linguagem falada, como se os códigos da norma culta resistissem e nem sempre assimilassem de forma natural os improvisos da oralidade. A língua falada, ela está o tempo todo exposta a uma série de fatores que vão alterando essa língua. E essa mudança, ela vai se manifestar na escrita muito tempo depois. Às vezes, séculos depois. Uma língua escrita, ela reflete também características de pessoas, de grupos sociais. Como que você enxerga isso? Sim, reflete, mas muito menos do que a fala. A língua escrita é mais uniforme e ela existe para isso mesmo. Por exemplo, se nós pegarmos hoje um periódico de qualquer parte do país, do Brasil, vamos ficar no Brasil, e fizermos uma comparação, nós vamos ver que há mudanças, sim, há alterações, mas muito menos do que se nós pegarmos a fala de pessoas dessas localidades e compararmos. Ortografia e língua não são a mesma coisa, né? Ortografia é a forma que eu represento. A alteração que foi feita na ortografia, uma alteração feita por lei.
Então, nós podemos legislar sobre a ortografia, mas ninguém legisla sobre a língua. Queira ou não queira, gostem ou não gostem as pessoas que falam essa língua, a língua muda. Um bom orador ou um bom texto, segundo a linguista, dependem de versatilidade na composição da mensagem. Não basta saber o certo e o errado. O fundamental é dominar as diversas modalidades discursivas. De um texto acadêmico a uma carta, seria mais rico o significado, conforme melhor organizado o acervo de estilos. E a fala me propicia essa riqueza toda. A escrita, como nós já vimos, ela restringe mais. Ela até pode fazer isso. É só nós pegarmos aí músicas, por exemplo, a Dona Irã Barbosa, lindíssimas, né? Poemas maravilhosos naquelas músicas em que ele fazia lá, usando formas que não são formas do português culto. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar. Vários poetas, mas você pode chegar assim num extremo com esses que realmente pegaram um tipo de dialeto, uma fala lá daquelas pessoas. Você pode pegar um Patativa do Assaré, por exemplo, que vai usar uma variedade linguística. Você não pode dizer que aquilo não é um texto, que aquilo não tem poesia. Claro que tem. Tem a sua poesia, tem a sua beleza, é um texto. Meu amigo João Maurício, eu agora fiquei certo que nós já estamos bem perto de sair do sacrifício. Eu ontem ouvi o comício de um doutor que é candidato, homem sério e muito exato, que ele garantiu que agora vai haver grande melhora para o pessoal do mato. No comício ele falou que depois que ele vencer, vai com gosto proteger a cada um eleitor. O povo trabalhador que padece no roçado pode votar sem cuidado, que depois da votação, com a sua proteção, vai tudo recompensado. A paleografia possibilita um mergulho no passado simbólico de outras culturas. A grafotecnia serve como ferramenta na investigação de crimes contemporâneos. E a linguística preenche nosso imaginário, expondo por que falamos de um jeito e escrevemos de outro. Do traço e desenho às grafias e símbolos, ciências da escrita.